Boa noite, pessoal. Olá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Jaque, Rose, Ronei. Gente, me falem se estão ouvindo bem, se a imagem está bem. Tudo bem, né? Pronto. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma live, né, com um tema bastante interessante, que é o que esperar do mercado de trabalho pós-pandemia. Eu resolvi convidar, né, uma pessoa super especial e super qualificada para falar sobre o tema, que é a Leidiane Queiroz. Ela vai estar podendo contribuir aí um pouquinho, né, agregando valor a essa live. E eu vou estar convidando ela, vou fazer a apresentação aqui dela e vou estar convidando ela, certo? Leide, já está aí? Já. Convite, Leide. Estão ouvindo bem, pessoal? Só um minutinho que eu estou mandando o convite aqui para a Leide para ela aceitar e entrar ao vivo aqui com a gente. Leide? Pronto, aqui ela. Leide, sai e entra novamente que eu estou te enviando o convite e não está chegando aí para você. Enviei novamente. Pronto, Leide. Convidar. É só você aceitar. Isso. Pronto, agora ela está aí. Eu vou apresentar um pouquinho da nossa convidada especial para o meu público, né? Também tem um público dela aqui que já conhece um pouquinho dela. E vou fazer minha apresentação também, porque já vi que tem um pessoal aqui novo na minha rede de contatos, certo? Leidiane Queiroz, ela é mestre em administração com especialização em coach, professora da Unifacs, executiva da Associação de Lojistas do Shopping Boulevard. Dentre tantas outras qualificações que ela tem, eu vou fazer um resuminho, né? Porque são várias. E também empresária do ramo de consultoria e projetos inovadores. Pode se apresentar aí, Leide, dar boa noite ao público.
Boa noite, tudo bom? Alguns aí Tudo são bem. meus alunos, já me conhecem. Estou muito feliz aqui em estar com vocês para falar de um tema que está todo mundo aí querendo saber, está todo mundo na expectativa, né? Que é como é que vai ser esse trabalho pós-pandemia. Então, vamos começar. Um tema interessantíssimo, né? E atual. Eu Verdade, vou me verdade. apresentar aqui, porque tem pessoas novas aqui que não é da minha rede. Então, eu vou falar um pouquinho. Eu sou Fernanda Ferreira, sou gestora de recursos humanos, com MBA em gestão estratégica de negócios, business partner e consultora de RH. Tenho algumas outras qualificações, mas aqui a gente faz um breve resuminho, né? Do que realmente Perfeito. interessa para o tema. Então, Leide, vamos fazer aqui uma introdução, né, ao tema, o que é a sua visão, o ponto de vista que você tem, que você também está atualizado aí nesse mercado, já é do ramo, tem propriedade de estar falando do assunto. E aí a gente vai conduzindo. Tem algumas perguntas também que foi aberta na minha caixinha do Instagram. E aí a gente, no final da live, vai estar respondendo essas perguntas. Certo? Ok, então vamos começar, né? Eu quero mais uma vez dar boa noite para todo mundo que está aqui, inclusive os meus alunos super fofos que estão aí falando, né? Meu sobrinho que está aí também, que ele sempre me Que acompanha em legal. todas as lives, a minha família, para todo mundo, né, gente? Então, boa noite. É um prazer estar aqui para a gente falar de um mercado agora que tá todo mundo no suspense para saber como é que vai ser, o que, que vai acontecer, né? Então, vocês também podem fazer perguntas aí, a gente vai respondendo, né, à medida que a gente vai falando aqui, tá? Então, fiquem bem à vontade. Então, assim, a gente se propôs a falar como é que vai ser o mercado de trabalho depois da pandemia. E pensar em como vai ser depois da pandemia é algo que a gente fica assim se perguntando, né? Então, assim, eu particularmente não diria para vocês assim, olha, com certeza vai acontecer isso, porque a gente não tem certeza de nada. O mercado ele é muito improvável e a gente sabe que depois do que aconteceu com a pandemia, só nos fez refletir que tudo que a gente pensava sobre o futuro é incerto. Então não dá mais para a gente achar que vai acontecer isso, aquilo, outro, hoje ou amanhã, porque a gente vai estar aí completamente desconectado e a gente vai estar pensando coisas que de repente não vai acontecer. O que a gente pode fazer são planejamentos estratégicos, né? E pensando que mesmo com aqueles planejamentos que a gente faça e que a gente tem que fazer mesmo para planejar nossa vida, nossa carreira, a gente precisa entender que a gente tem que estar pronto para as mudanças. Porque o que está acontecendo todos os dias, e essa pandemia veio para mostrar a gente, são as Uma mudanças. mudança. Mudanças cada vez mais, mudanças severas, né? A gente passou aí, nós passamos aí por uma quarentena que foi bem difícil, né? Então imagine, estava todo mundo socializando num dia, no dia seguinte, né? A gente teve que se trancar. Eu me lembro que a gente teve aula até o dia 16 de março e no dia 17 a aula já era virtual. Então, assim, a adaptação teve que ser muito rápida, né? Ou a gente corria para se adaptar ao momento, ou a gente corria para aprender esse novo momento, ou a gente ia ficar para trás. E daqui para frente é assim. Então, daqui para frente, o que a gente precisa fazer é entender que agora, mais do que nunca, a área que mais vai estar crescendo é a área de educação. Em que sentido? No sentido de que a gente vai ter que estudar de forma continuada, né? É o Então, conhecimento contínuo, né? exatamente. Então, assim, para quem está aqui, por exemplo, que está fazendo a graduação, ou quem já fez a pós, achar que isso aqui é o suficiente, não é. Não é. Então, a gente faz a graduação, a gente faz a pós, a gente faz MBA, a gente faz o inglês, a gente aprende Excel. A gente tem que aprender de tudo, não dá para parar. Por exemplo, agora eu estou estudando, né? Eu amo estudar, né? E aí eu estou estudando neurociência, né? Que é uma área que eu gosto muito, entender a mente das pessoas, comportamento. Então, é uma área que eu estou estudando, né? Estou fazendo uma pós nessa área, porque cada vez mais a gente precisa entender de pessoas, de comportamento, porque as pessoas se comportam, pensam de determinadas formas, né? E aí, isso é importante. Então, assim, pensar no que virá depois da pandemia não dá
para marcar um cenário, né? Dizer assim, olha, depois vai ser tudo muito tecnológico. Não, gente, não é bem assim. A tecnologia vai vir muito forte, óbvio, né? A gente está vendo isso, a gente está vivendo isso Já todos os está, dias. né? Já está e só vem Exato, a se efetivar ainda mais. Só pegando um exatamente. gancho, Leide, só pegando um gancho, Uhum. a tecnologia veio sim para ficar, mas assim, tem pessoas até que perguntam, eu acho que tem até uma pergunta relacionada, a tecnologia ela vai substituir a mão de obra humana? Eu acredito que a tecnologia veio para agregar na gente, mas substituir jamais. Eu acho que substituir É, totalmente o profissionalismo, certas funções, no meu ponto de vista, não. Mas eu acho que algumas ela veio profissões, sim para colaborar. é, eu entendo que algumas profissões vão deixar de existir, isso é fato, né? Então, por exemplo, caixa de banco, a gente já está vendo que já está sendo substituída de agora, né? Então, as máquinas vão substituir essas pessoas. Correios vão ser substituídos, porque as pessoas não enviam mais correspondências, né? Enviam correspondências Com certeza. virtuais, digitais. Mercadorias, a gente tem comprado muito e-commerce, e as mercadorias estão vindo por transportadoras, né? Então, agente de Sim. correio é uma profissão que vai deixar de existir. Algumas Mas assim, profissões não de... generalizar, que tem pessoas que estão mesmo em pânico, já com medo de que no futuro não vai ter mais a mão de obra ali, tá? A mão de obra efetiva. Mas não, eu acho que vai ter equilíbrio sim dos dois lados. A tecnologia ela vai sim se perpetuar, se potencializar ainda mais, mas vai ter sim aquela função, aquele cargo que vai precisar da mão de obra. Então, esses profissionais que vão ter, né, amplo mercado aí, eles precisam o quê? Ter uma bagagem de conhecimento ainda melhor, porque vai ser um mundo ainda mais concorrido. Então, Exatamente, ganha aquele que tem mais especializações, conhecimento na bagagem. exatamente. Assim, pensar aí como falaram aqui agora, né? Caixa de supermercado também vai deixar de existir, já está deixando, né? A gente já tem as novas modalidades de mercados em São Paulo, onde você paga, você pega o seu produto e ele vai pagando pelo seu próprio celular, né? Então você não precisa mais ter caixa de supermercado, ou então você paga sozinho. A gente vê isso que a Lei Biscuit já implantou esse sistema. Você vai lá no caixa e você mesmo faz o seu pagamento. De fato, algumas profissões vão sair do mercado, mas outras não. Outras vão se readaptar, né? Então, de que sentido? Por exemplo, o médico cirurgião. Então, ele vai precisar entender de tecnologia. A gente sabe que, por exemplo, tem um hospital em São Paulo, no Albert Einstein, um setor que é todo voltado para a área de urologia e que as cirurgias são feitas por computador. Então, os computadores é quem faz a cirurgia, o médico fica ali dando os comandos pelo Os computador. comandos. Então, assim, Robótico, gente, né? Uma máquina com a tecnologia exatamente. Então, robótica. daqui a 30 anos, o que é que vai acontecer? Algumas profissões vão se sobressair, como geriatria, né? Porque a gente vai ter muito mais idosos. A gente vai ser um país de cabelo branco, né? A gente vai ter muito mais idosos do que criança. Né? Então a gente vai virar a Europa, né? Que é um país velho, de pessoas mais velhas. O Brasil está caminhando para isso. Então a gente vai ter muito mais geriatras do que pediatras, né? A pediatria vai deixar de existir? Não, até porque a criança vai continuar nascendo, só que numa quantidade menor. Então, assim, a gente repensar o que eu escolhi para minha vida, minha carreira hoje, não significa que eu vou continuar com essa carreira daqui a 10, 20, 30 anos, né? Então, É se muitas adaptar mesmo, profissões, né? À realidade. exatamente, muitas profissões vão sim deixar de existir, outras vão surgir, novas profissões vão estar surgindo aí nesse meio do caminho e outras vão ter que se adaptar. Então, eu digo que as nossas profissões, as que nós temos hoje, porque a área de RH, administração, economia, medicina, engenharia, logística, muitas dessas profissões, marketing digital, nosso marketing, né, tá com tudo. Então, essas profissões vão continuar no mercado, só que de uma forma diferente. E para a gente saber como a gente precisa se adaptar às mudanças, entender que para eu me adaptar às mudanças, eu preciso estar acompanhando as tendências, né? E para eu acompanhar as tendências, eu preciso estar estudando. Porque o que vai me dar esse know-how é a educação. Então, assim, gente, a educação vai estar muito presente cada vez mais. A gente está vendo aí. Agora a gente está fazendo uma live, né? E isso aqui é educação.
Com A gente tem certeza. muitos e-books que estão distribuídos gratuitamente. A gente tem plataformas onde a gente, o tempo inteiro, a gente conversa sobre economia, negócios. Isso tudo é educação. É entender que a gente não pode parar de estudar. Então, achar que fazer a graduação ou fazer uma pós é o suficiente, não é mais, né? Então, ou a Não é gente mais. está atento ao cenário ou a gente fica para trás. Isso é muito certo. Com E certeza, aí, Lídia. com isso, eu entendo que existem alguns desafios que vão ser enfrentados. Então, por exemplo, a primeira coisa, gente, é a gente entender que as empresas elas vão deixar de buscar profissionais que têm habilidades técnicas para buscar profissionais com habilidades comportamentais. Então, comportamento vai estar lá no topo, é a chave do negócio. E para que eu trabalhe e entenda qual é o melhor comportamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me autoconhecer. Então, assim, durante a pandemia, eu fiz até algumas lives o ano passado, durante a quarentena, e eu falava muito sobre isso. Aproveitem a oportunidade, e quem pode ter essa oportunidade de, nesse momento, fazer cursos de autoconhecimento. Na internet tem vários cursos gratuitos, né? Você que é da área de RH, você sabe disso, né, Nanda? Com E certeza. assim, a Só gente sabe. pegando um gancho aqui, pode terminar, Lídia. Não pode falar. Só pegando um gancho aqui, eu tenho um olhar clínico, né, para habilidades comportamentais. Então, vou trazer aqui um exemplo. Você estava falando aí, trazer um exemplo básico aqui. Quando eu estou fazendo recrutamento e seleção, às vezes eu me deparo com situações comportamentais que são simples. Eu faço uma pergunta simples ao candidato, né, seja candidato ou candidata, o que fez ele escolher tal curso, determinado curso, o que fez você vir até essa empresa, o que chamou sua atenção. E eu percebo que eles demoram um tempo formulando aquela pergunta, tentando responder algo simples, que se eles não sabem responder perguntas particulares deles, quem vai saber? Então, para mim, isso já é uma habilidade comportamental que deixa ali no É. mais ou menos na mediana, do profissional mediano, não tem o diferencial, entende? E aí eu vou lhe dizer também por que que isso acontece. Por que que eles ficam sem saber como responder? Primeiro, porque a mente da gente, a mente da gente é feita, gente, para o hábito, para aquilo que eu estou habitualmente fazendo. O que que eu faço todos os dias? Eu durmo do mesmo lado da cama, eu escovo os dentes sempre com a mesma mão, eu faço sempre as mesmas coisas no automático, né? Então, quando a gente tem uma informação nova e que você faz uma pergunta que não é do dia a dia, a mente precisa, ela dá aquele delay porque ela precisa parar para entender o que é que você está perguntando, o que é que eu vou te responder. Porque isso aí já saiu fora do meu âmbito, né? Do meu dia a dia, do meu costume. Isso não está dentro dos meus padrões de perguntas e respostas. Então, a mente da gente, ela é tão habituada a fazer sempre o mesmo que quando vem o diferente a gente se assusta. Então, quando uma pessoa vai para uma entrevista, é muito importante que ela estude a empresa, tá? Busque até por profissionais que tenham algum link com aquela empresa ou que conheça alguém. Busque na internet mesmo, né? Perguntas e respostas possíveis para aquela área que que o profissional vai te fazer, porque isso vai fazer com que o seu cérebro, com sua mente, ela comece a se acostumar com novas perguntas e novas possibilidades de respostas. Então, se você não faz isso e você é pego de surpresa, você também não sabe o que responder. Então, você vai realmente dar aquele delay antes de responder. Por isso que dentro desse processo, como eu estava falando, é importante o autoconhecimento, porque quando vem perguntas das mais simples às mais complexas, a gente está apto a responder porque a gente se conhece. E E quando a gente conhece, não se justamente. conhece, uma pergunta simples, como por exemplo, me diga 5 qualidades que você tem. Nossa Senhora, a pessoa Eu para já e peguei fica casos de 10 minutos tentando e não sabe formular, responder. tentando pensar e não sabe responder. E aí eu, como recrutadora do lado de cá, eu fico analisando, são perguntas simples, particulares da pessoa, que ela pode simplesmente dar uma resposta espontânea, simples do que ela realmente acha, não está formulando, será que isso vai fazer com que eu seja escolhido pelo recrutador?
E eu vejo muito acontecer isso, até pessoas qualificadas que não têm esse autodesenvolvimento, como você está falando, autoconhecimento, de estar se conhecendo, para que quando venha uma pergunta dessa, né, que é sobre você, não é sobre mim, sobre a empresa, sobre tal pessoa, é sobre você, é só você chegar ali e falar mesmo suas qualidades, o que você sente, o que motivou você a fazer determinado curso. E o que eu tenho visto é isso, muito as pessoas não estão se autodesenvolvendo, se autoconhecendo, e aí quando tem a oportunidade, às vezes não conseguem agarrá-las por essa falta de conhecimento mesmo, de habilidade comportamental que não Exato. tem. Perguntaram, inclusive, aqui agora se o skill é importante. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Soft skill é uma palavra em inglês que significa habilidades, habilidades técnicas, habilidades comportamentais, na verdade. Então, é tudo que o RH já fazia, só que vieram com Só com outros palavras nomes. novas. É igual a palavra resiliência. Até 2010, ninguém ouvia falar nessa palavra resiliência. E, de repente, ela aparece e fica muito forte, todo mundo tem que ser resiliente, e o RH começa a usar isso muito forte. Então, assim, o soft skill nada mais é do que habilidades comportamentais, que é justamente o que eu estou falando. A gente só sabe das nossas habilidades, as técnicas a gente está aqui aprendendo, né? Mas as habilidades comportamentais, quando a gente quando a gente se conhece. Então, se eu não sei quem eu sou e eu acho que eu sei, eu não vou ter essas habilidades comportamentais. No primeiro conflito dentro da organização, eu vou ficar tensa, eu vou ficar nervosa, eu vou começar a chorar, eu não vou saber como reagir. E aí a empresa faz o quê, né? Então, a empresa não quer profissionais fracos, querem profissionais autodidatas, profissionais que se conheçam, profissionais que saibam tomar decisões, né? Então, as empresas Aqui estão eu cada pego um vez gancho mais... também, profissionais, desculpa, profissionais criativos, inovadores, profissionais com senso de dono do negócio, que possa estar agregando ali com o negócio, não como um simples funcionário ou colaborador, mas que ele tenha um entendimento do negócio, que possa estar, de fato, agregando valor e resultados àquela empresa. Só Exatamente. pegando um Então, gancho aqui, porque é uma realidade que eu vivo dia a dia. é verdade, é verdade. E assim, aí depois que a gente se conhece e que a gente sabe muito de quem nós somos, porque a gente tem que saber muito. Eu vi aqui que Isa até falou assim, terapia ajuda muito, sim, terapia ajuda muito, né? Então é importante que a gente se conheça, que a gente faça testes de autoconhecimento, inteligência emocional, porque se a gente acha que a gente é forte na primeira crise, a gente tem uma outra crise, aí danou-se, né? Então, assim, depois que a gente faz isso, a gente tem que investir na formação. Então, gente, investir na formação não significa somente estar na graduação. Ou eu já estou no pós e é o suficiente. Não, investir na nossa formação significa que eu preciso buscar mais conhecimento, né? Fazer aquilo que eu disse, não deixar que a nossa mente crie aquele hábito de vou sempre fazer a mesma coisa. Ah, todas as noites eu tenho aula. Então, aí a mente da gente se condiciona aquilo e aquilo vira automático e isso não é bom. Então, a gente precisa fazer com que ela trabalhe mais e melhor. Então, investir em formação. Eu já faço a graduação. Ah, professora, eu vejo muitos alunos falando isso. Professora, eu já faço graduação, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho filho, marido, esposa. Que horas eu vou fazer isso? Faça a gestão do seu tempo. Isso é um ponto muito importante nesse desafio aqui para o mercado. Saber gerir o tempo, gente, significa na hora que eu vou dormir, eu vou dormir. E de preferência, eu vou falar uma coisa aqui que eu não faço, mas é importante que a gente faça. Deixa o celular fora do quarto, porque o quarto foi feito para dormir, né? Então, assim, a gente entra no quarto, o quarto tem que ser aquele lugar do sono. Então, eu entro para dormir e eu vou dormir. Eu não tenho que entrar para dormir no meu quarto e ficar pensando em milhões de coisas, porque a mente não para. O que é que eu faço? Se a mente está muito agitada, eu anoto tudo isso no papel, deixo fora do quarto e vou dormir, porque aí a mente esvazia. Ela dá uma esvaziada quando você anota. No dia seguinte, você volta a pensar nos seus problemas. Então, gerir o tempo é muito importante. Aí, resultado, a gente passa horas e horas, às vezes, no celular, respondendo mensagem de WhatsApp, olhando o Instagram. Por que, ao invés de ficar tanto tempo nisso, a gente não busca informação, né? Por que
o que que agora a gente está fazendo aqui? A gente está trazendo, fazendo uma troca de conhecimentos. Isso é legal. Então, se você tirar pelo menos 30 minutos do seu dia para trabalhar isso aqui, nossa, gente, vocês têm um ganho imensurável, né? Então, isso aí faz com que você adquira a formação de forma continuada. Então, porque a educação, ela tem que ser continuada na nossa vida, uma vez para sempre. Porque o médico tem Com que estudar a certeza, vida amiga. inteira. É, Eu também tenho que estudar o tempo inteiro, com né? Então, por isso, certeza. Sobre a gestão do tempo, quando a gente faz uma gestão do tempo adequada e certinha como é, a gente otimiza realmente o nosso tempo e sobra tempo. Em vez da exatamente. gente ficar sempre se lamentando, eu não tenho tempo para aquilo outro. Quando a gente faz essa gestão do tempo, e esse exemplo que você trouxe é muito claro, de se eu vou dormir, é para mim dormir, não é estar em celular, em outras coisas que não é o propósito, que se está no quarto é para dormir. Então, fazendo essa gestão do tempo, você consegue sim otimizar o seu tempo. Eu sou exemplo disso. Já tive filho pequeno, marido, trabalho fora, trabalho de consultoria há um tempo atrás, e eu conseguia é, fazer essa gestão do tempo e conseguir, sim, equilibrar todas as áreas da minha vida, tanto pessoal quanto profissional. E, na verdade, o que tem acontecido muito é que as pessoas estão cada vez mais ansiosas. E, assim, se a gente parar para pensar, hoje a gente trabalha muito mais do que há 10 anos atrás, né? Por que que isso está acontecendo? Por que que a gente não tem parado? Primeiro, porque a gente tem, obviamente, buscado mais coisas para fazer, né? Isso é bom, óbvio, né? Então, quando a gente busca mais coisas que nos agregue, isso é positivo. Coisas que vai nos tomar tempo e não vai agregar em nada, não é interessante. Mas aí, com isso, vieram os problemas, né? Ansiedade, muita gente com depressão. Então, gente, saber administrar o tempo vai ajudar, inclusive, nesse sentido. Vai nos deixar menos ansiosos para fazer o nosso trabalho do dia a dia. Então, é muito importante que a gente saiba fazer essa administração, porque no final das contas, o tempo dá para tudo. Na hora de almoçar, é hora de almoçar, sabe? Na hora de estudar, eu vou desconectar das redes sociais e eu vou focar ali. Se eu tenho 10 minutos que eu tenha por dia, já é o suficiente. Então, assim, já é tudo que eu preciso para poder adquirir mais conhecimento. Tem gente que, por exemplo, pega um transporte para ir trabalhar. Aquele deslocamento que dura às vezes 20 minutos, 30, é o suficiente para você estar ali buscando conhecimento. Então você pode muito bem gerir seu tempo de uma forma positiva e que vai te agregar mais formação, né? Então esse é um ponto muito importante. Então depois do autoconhecimento, a formação fazendo essa gestão do tempo. Então tudo isso obviamente ajuda nesse processo, né? Uma outra coisa que a gente tem que pensar e que a gente tem que fazer nesse processo, desse desafio do que vem acontecer depois, é ser resilientes. E para a gente ser resiliente, a gente tem que trabalhar muito a nossa inteligência emocional, entender que os desafios são grandes. Engraçado, Nanda, que quando a gente começa, fica todo mundo preso numa quarentena e a gente começa a trabalhar em casa, antes a nossa casa era vista como um lugar onde eu tinha muito prazer, é um lugar de descanso. Então, eu saía do meu trabalho, ia para a minha casa, e ali eu desconectava do trabalho, e era o momento de eu relaxar. De repente, a casa da gente passa a ser também trabalho. Eu começo a trabalhar dentro da minha casa, isso se mistura na nossa cabeça. Então, o que era lazer passa a ser lazer mais trabalho. Então, você tem que dar conta de um monte de coisas, né? A sua casa, em vez de virar um home office, eu costumo dizer que virou um house office, né? Ou seja, tudo para dentro da casa. Algumas pessoas não tiveram o privilégio de ficar em casa, né? Porque o trabalho não permitiu e tiveram que ainda assim continuar trabalhando. Mas quem teve esse privilégio naquele momento se viu muito doido, né? Muito loucos em ter que administrar o tempo, os espaços, os barulhos. Inclusive, teve gente que me perguntou assim, e como é que eu faço? Muitas entrevistas agora são online, né? Entrevistas de emprego. Sim, E como é que eu faço se sim. eu tenho que fazer a entrevista da minha casa? Gente, o profissional que está do outro lado, ele sabe que você está num ambiente
de casa, né? Então, se o cachorro latir, se o galo cantar, não tem problema. Porque a gente não controla os ruídos externos. Então, assim, às vezes eu tô dando aula e eu tenho uma cachorrinha e ela fica desesperada. Primeiro que no início da pandemia ela achou maravilhoso, né? Olha a minha cachorrinha, achou maravilhoso eu estar em casa todos os dias com ela. Para ela era o máximo. Depois de um tempo, ela começou a ficar estressada. Nossa, que tanta gente é essa dentro de casa? E ela ficou estressada de tal forma que ela não dormia de noite, não dormia de dia. E eu fiquei desesperada também. Eu digo, meu Deus, eu preciso dar um chá para essa cachorrinha para ver se ela se controla. E foi um processo, sabe? Assim, ela não conseguia se adaptar com todo mundo dentro de casa o tempo inteiro. E mais, ainda eu tinha as aulas para dar e ela ficava mais louca ainda. Ela não aguentava ouvir tanta falação. Então, assim, o que acontece? Ela se adaptou? Não. Ela está tentando, ainda está naquele processo de que eu estou me acostumando. Então, de vez em quando, eu estou dando aula e ela se desespera a latir. Eu digo, meu Deus, aí eu peço desculpa para os meus alunos, porque faz parte. Às vezes o aluno vem falar comigo e do outro lado tem criança. Aí hoje uma aluna fez minha dizendo assim de manhã, vai desculpando aí o barulho, eu tenho uma filha pequena, eu disse, não tem problema, porque a gente entende que o ambiente da gente ficou, né, desnorteado. Agora, obviamente, É a realidade de todos, né? Fugiu da nossa realidade, né? Agora, assim, obviamente que algumas coisas a gente pode fazer para melhorar. Inclusive, esse nosso processo de ansiedade que veio junto com isso. Então, é importante que esse trabalho em casa, para quem ainda está, que você se arrume para poder ir trabalhar no seu computador, que você tenha horários, que você faça as suas regras, né? Para que isso, para que a sua mente entenda que aquilo é a sua nova rotina. Porque senão tem um ambiente também, Leite, preparado, né? Um ambiente preparado, calmo, pelo menos você tentar, consiga se né? concentrar. Pelo menos tentar, porque assim, a gente entende, gente, isso é uma realidade que com essa pandemia a discrepância social foi muito grande e muito visto. Por exemplo, para quem foi muito bom essa quarentena, muito dinheiro, para quem tem uma casa espaçosa, para quem não precisava trabalhar, né? Para quem conseguiu conviver dentro de casa num espaço bacana, mas não é a realidade do brasileiro. Muitos de nós não vivem nessa casa megalomaníaca, né? São casas pequenas, né? As casas, se for casa de condomínio, são pequenas também. Então, assim, conviver com todo mundo dentro de casa, num espaço pequeno, isso gera uma ansiedade. Imagine num espaço pequeno, onde tem crianças, onde todo mundo precisa trabalhar. Como é que faz isso? Né? Então, fazer esses compartilhamentos dos ambientes. Então, um fica na cozinha, o outro no quarto, o outro na varanda, todo mundo junto e misturado. Então, não é a realidade do brasileiro. Essa quarentena não foi boa para quem não tem condições financeiras, que não conseguiu ter esse ambiente adequado para trabalhar. Então, assim, as empresas, elas foram forçadas a fazer esse trabalho, né, home office, porque muitas fechariam, obviamente, mas isso não foi bom para todo mundo. Por isso que muita gente veio com crise de ansiedade. Eu, por exemplo, tô aqui, ó, tá vendo? Tô fazendo acupuntura. Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental, né? Então, assim, a gente precisa buscar alternativas para isso. Né? E achar que somos super fortes e poderosos, não somos. Temos que ser resilientes, sim. A gente precisa entender que as mudanças estão aí, mudaram, a gente tem que se adaptar, mas a gente precisa entender que nós somos seres humanos. Sabe aquela foto que vive postando aí da Mulher Maravilha cansada? Somos todos nós, super poderosos, que a gente não aguenta. Então, buscar alternativas para o corpo e mente é importante. Mas é importante ainda, olha, meu sobrinho aí falando em Rio, meu amor, lindo. O pessoal está interagindo bacana, viu, Leide? Uma interação bem legal. Então, o pessoal está né, com interação bem legal. Comentando e fazendo perguntas e eu aqui não paro de falar. Mas só para concluir isso aqui, buscar alternativas para juntar corpo e mente é muito importante, tá? Porque a gente precisa estar no momento, mais do que nunca, bem com nós mesmos.
porque senão a gente não dá Só conta pegar daquilo que a aqui. gente precisa. Vamos Só ver as pegando aqui. perguntas, né? Deixa eu pegar um ganchinho aqui rápido. E a gente também, nesse momento, focar a Lady no que realmente a gente tem controle. Eu vejo muitas pessoas focando, porque o governo isso, porque o governo podia fazer aquilo. A gente tem controle da gente, do nosso conhecimento, do que a gente quer para o futuro de planejamento. Então, vamos deixar de lado um pouquinho o que a gente realmente não consegue controlar. Querer, queríamos, mas não conseguimos controlar Eu efetivamente. posso lhe dizer uma coisa, Então, Ananda? manter o... Diga. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Olha só. A crise é importante na vida da gente, na vida do país, na vida do mundo, e eu vou dizer por quê. Imagine só, se a gente fosse feliz a vida inteira, nós seríamos felizes até um ponto que nós iríamos dizer, nossa, e agora? Isso ia ficar entediante. E essa felicidade não iria nos tirar do lugar, ou seja, nós ainda seríamos homens e mulheres pré-históricos. Porque nós seríamos felizes e tá tudo bem. A crise vem para mexer com a gente, para dar uma sacudida e dizer, olha, isso precisa mudar e precisa mudar logo. Isso na vida da gente é igual. Imagina quando uma pessoa está trabalhando, tem um salário fixo e ela perde o emprego. E ela estava ali acomodada no espaço dela. E quando ela perde o emprego, ela precisa se reinventar rapidamente. Ou ela vai buscar um novo trabalho, ou ela vai empreender, né? Porque agora o desemprego cresceu muito. E o que é que eu estou vendo? O que é que cresceu muito no país? Os freelancers, né? Pessoas autônomas e os empreendedores. Gente, o que tem de empreendedor, principalmente na área do digital, nas redes sociais, muita gente crescendo. Por quê? Porque a crise faz a gente se mobilizar. Por que existem tantas vacinas hoje, né, de melhorias para a nossa saúde? Porque foram crises que nós passamos. A gente toma aí H1N1, né? Porque veio lá de uma crise espanhola lá em 1920, né? Então, assim, a crise vem para melhorar. Então, as mudanças são importantes na vida da gente, porque se a gente não muda, as coisas ficam iguais. E se fica igual, não tem melhoria contínua, como Vanessa está falando aí, né, Vanessa, minha cunhada? Então, assim, é importante sim esse processo de crise, e a crise vem para melhorar. E a gente viveu nesse momento, estamos vivendo 3 crises, gente. A crise da saúde, né? A crise econômica. Então, a crise econômica está muito forte, tanto quanto a da saúde. Muita gente morrendo, muita gente doente. A crise econômica, muita gente desempregada, muitas empresas fechando. E a crise política. Os políticos estão loucos, desorientados, sem saber o que fazer, porque o novo mexe com todo mundo, o novo incomoda. Então, a gente precisa dar... A Constituição, né? A nossa Constituição precisa ter uma estabilidade. E com a crise política, fica tudo instável. A gente não sabe o dia que vai fechar, o dia que vai abrir, se a gente vai trabalhar, se a gente não vai trabalhar. Tá tudo assim. Todos os dias um novo decreto. Porque é uma estabilidade institucional, né? Então, a gente está vivendo 3 crises nesse momento e que isso vai fazer uma mudança tão radical no mundo que a gente eu não sei se nós estamos prontos para isso, né? Então, por isso que a gente precisa rapidamente ir se adaptando e entrando em processo de formação, buscando meios para criar novas oportunidades e estratégias para a vida da gente. Não é ficar pensando e sonhando com o futuro, porque o futuro não chega nunca. O futuro não chega. A gente está sempre no presente, né? Mas a gente precisa montar e criar ações estratégicas para o nosso futuro, né? Então, o que é que eu quero trilhar? Então, eu quero fazer tais metas. Então, trazer objetivos para a vida da gente é muito importante para não desestabilizar com uma mudança. Então, pensar em alternativas, ter mais de um emprego é muito importante, porque se você sai de um, você tem outro. Você ter uma renda extra, né? Busque suas novas habilidades. Porque com novas habilidades, você cria alternativas de sobrevivência. Gente, nenhum marinheiro é um bom marinheiro se ele vive em mar calmo. Ele precisa do mar turbulento para que ele aprenda a manobrar aquelas turbulências. Se não fosse importante, o navio não precisaria sair do porto,
Então, é importante que se passe por turbulências, por crises, porque isso nos mostra novas formas de sobrevivência. E o ser humano Se é a gente, completamente adaptado. Gente, somos se a adaptados a gente qualquer buscar, mudança. Leide, se a gente buscar um pouquinho nas histórias, né, lá atrás, de momentos que a gente teve guerra, crise, então eu estou me segurando nisso e eu acredito que depois dessa crise toda a gente vai ter sim uma revolução positiva, depois que isso tudo passar, porque se a gente pegar como experiência acontecimentos de um tempo atrás, como guerra, como outras crises que já tivemos, foi sim uma revolução, no momento foi difícil para todo mundo, mas vamos acreditar que será igual, que no futuro próximo a gente vai ter sim situações positivas que a gente possa estar agregando em nossa vida, em nossa carreira, em nossa área profissional. Porque se a gente não pensar assim, se a gente pensar que vai dar errado ou ficar com pensamento pessimista, aí sim as coisas só pioram, né? Vamos ter um pensamento melhor em relação a tudo, que talvez as coisas fiquem mais leves. Com Ainda que a certeza. gente não tenha essa certeza, mas carregue essa leveza que Com ajuda na certeza. ansiedade e em outros segmentos aí também. Não é isso? É verdade. É verdade. Nanda, vamos para as perguntas, né? Porque senão daqui a pouco o tempo Vamos, não dá. vamos. Bora lá. Eu separei aqui algumas perguntas que eu vou estar fazendo da caixinha de perguntas que eu abri no Insta ontem. E aí, se o nosso tempo sobrar, a gente encaixa outras perguntas que tá aí. Uhum. Bora lá. A primeira pergunta. Quais os desafios que podemos enfrentar para quem inicia no mercado de trabalho? Então, eu já respondi boa parte, né? A Já. primeira coisa é a gente se autoconhecer, a gente buscar formação continuada, ter resiliência, né? Entender que a gente precisa saber enfrentar os desafios, buscar outras áreas além das nossas. Então, muitas vezes a gente está muito habitolado. Eu vou estudar isso e é isso que eu quero para minha vida. Não, gente, amplia, sabe? Amplia. Eu costumo dizer que o conhecimento tem que ser em ter, né? A gente vai ter o conhecimento em todas as áreas e aprofundar na área que a gente escolheu. Então, a gente aprofunda aqui. Então, tem que ampliar. Tecnologia é a ferramenta do futuro? Também. Mas não só de tecnologia a gente vai viver. As outras áreas, gente, vão continuar existindo, embora algumas, obviamente, vão sair do mercado. Então, ampliar conhecimento é muito importante. Entender que a gente precisa saber como enfrentar esses desafios do dia a dia. E quais são esses desafios? Está muito pautado e baseado nessas mudanças contínuas, né? E daqui para frente, mais do que nunca. As mudanças não vão parar de existir, né? E a gente não sabe. Hoje eu sei que nós estamos aqui. Daqui uma semana eu não sei como é que vai ser o processo. Isso aqui, essas interações vão acabar? Não, não vão acabar. A educação nunca mais vai ser a mesma de antes. Antigamente, na década lá de 80, um profissional se formava em direito. E aquele diploma ia para a parede dele e com aquelas habilidades técnicas que ele aprendeu durante a faculdade, é que ele fazia para o resto da vida. Hoje não. Hoje a gente precisa buscar formas diferentes de formação. Então, assim, por exemplo, a minha área de formação, né? Então, a minha área é bem vasta. Então, eu sou da área de marketing, eu sou da área também de pessoas, de comportamento. Gente, eu já fiz uma pós em nutrição. Por que eu fiz uma pós em nutrição? Porque eu tinha um negócio que era voltado para comida fit, né? Então, eu tinha que entender do negócio. Se eu não entendesse do negócio, quem é que ia entender? Né? Então, assim, a gente assumir aquilo que a gente busca para a vida da gente, a carreira, mas ampliar. Tem que ampliar os leques, né? Ampliar as oportunidades. Entender de tecnologia é, sim, muito importante. E quando eu falo tecnologia, gente, não pensa que é só rede social, não. É além. A gente precisa entender de um aplicativo novo que está aí, tendência, de planilhas de Excel, que é tecnologia também, que a gente precisa saber a melhor forma de manusear. Tem várias formas da gente usar a tecnologia a nosso favor. E daqui cada vez mais. Aí, geralmente, as pessoas perguntam, os profissionais do futuro serão substituídos por máquinas? Depende. Depende de cada um de nós. Então, se a gente vai se adaptar
adaptando aos novos modelos que o mercado vai trazendo, nós não seremos substituídos. Agora, se eu ficar no passado, esperando que as coisas aconteçam, a onda vai me levar. Eu não posso ficar, aquela música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, né? Vida leva. Não dá. Não só dá. agregando aqui, Leide, a essa resposta, a essa pergunta também, eu traria uma palavra, né, que pode resumir tudo isso, que é o diferencial. Porque se essa pessoa perguntou, né, quais os desafios que eu posso enfrentar. Ela tendo diferencial, ela vai enfrentar menos desafios. Isso eu posso garantir. A inovação também, né, é a questão de inovação do candidato, como ela está colocando aqui, que seria uma inserção no mercado. Isso tudo são pontos positivos que irá fazer ela ter menos desafios, né? Vamos lá para a segunda pergunta. Vamos lá. Acredita que o mercado continua home office? Se você acredita. Gente, olha só, as empresas, muitas delas estão adorando esse trabalho home office. Tem benefícios e tem pontos negativos também. Então, se a gente pensar do ponto positivo, a empresa está economizando aluguel de espaço, energia, transporte de funcionário, né? O deslocamento desse funcionário, várias coisas. Então, assim, por um lado é positivo. Por outro lado, esse funcionário ele tem que ser muito disciplinado para ele dar conta, porque a empresa não vai mais estar te cobrando cartão de ponto. Não é cartão que tem que bater, mas você tem que entregar resultados. Então, você tem lá o seu tempo e você vai ter que gerir seu tempo. E cá entre nós, o brasileiro ainda não sabe fazer isso. Infelizmente, né? Muita gente acaba usando desse tempo para fazer coisas, enfim. Não sabe separar aquilo com aquilo que é o pessoal. Mas, por outro lado, tem pontos positivos também para o funcionário, de que ele vai estar mais tempo com a família, ele vai estar mais tempo em casa. Não sei até que ponto isso é muito bom, né? Mas, enfim. Mas, uma coisa que eu acho que é muito ruim para o funcionário, para o empregado, é que ele perde conexões. Isso é muito ruim. Uma vez que eu perco conexões, que eu perco network, eu sou esquecida do mercado de trabalho. Gente, o que não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. As pessoas lembram daquilo que vê. Olha as marcas. Se eu perguntar para vocês aqui, se eu citar alguns exemplos de coisas que a gente costuma comprar, a gente vai lembrar de determinadas marcas. Por quê? Porque essas marcas se fazem ser lembradas, queridas e desejadas. Então, toda marca precisa ser lembrada, querida e desejada. Assim somos nós. Nós somos um produto do mercado. Nós somos uma marca. E se as pessoas não nos veem, a gente não é lembrado, a gente é esquecido. E esse é um ponto muito negativo de viver o home office. Então, assim, para que as pessoas me vejam, se eu estou em casa trabalhando e eu preciso ser lembrada, eu preciso estar conectada, eu preciso fazer as conexões. E como é que eu vou fazer isso? Galera, rede social de pessoas que vão te dar um up. Sigam pessoas que possam te ajudar. Pessoas que você, quando, por exemplo, você perdeu o emprego, lembrar daquela pessoa e dizer, poxa, aquela pessoa pode me dar um gancho. Mas não procura aquela pessoa somente para isso. De vez em quando, manda lá uma mensagem de bom dia, de tudo bem, lembrei de você, como vai. Na hora que surge uma É uma oportunidade troca, né, de trabalho, Leite? aquela É uma pessoa faz a troca. conexão. Exatamente. E aquela pessoa lembra de você. Então, mesmo que a gente esteja em home office, a gente não pode perder as conexões, mas são vocês, somos nós, que temos que nos fazer ser lembrados. Então, entra nas redes sociais dessas pessoas, se conecta com elas, esteja lá, presente. Porque se você também só se conectar e ficar lá, parecendo que nunca existiu Se e que não está lá na rede, né? também não funciona. Se posicionar. Tem que se posicionar, tem que falar, tem que comentar, às vezes, uma foto é importante, porque a pessoa vê. Poxa, olha que legal, eu recebi um comentário de fulano, nunca mais vi. Aí começa a fazer as conexões de lembranças. Porque a mente da gente vai esquecer. Então, na hora que surge um trabalho que é muito importante, poxa, que negócio bacana, você já lembra logo
daquela pessoa que falou com você há pouco tempo atrás. Então, fazer conexão pela rede social é muito importante. Um outro ponto que precisa, nossa, é muito importante, é o LinkedIn, que é um currículo virtual que a gente tem, né? Então, aquele LinkedIn, aquela rede social, é de profissionais. Então, ali você vai fazer conexão com gente do mundo inteiro. É muito legal. Eu já recebi propostas de trabalho no LinkedIn de pessoas, nossa, de empresas diferentes, sabe? E isso é legal, porque as pessoas estão vendo você ali. Então, se conecta também. Então, rede social é muito importante, porque se você não faz essa conexão, você é esquecido. E isso é um ponto negativo de trabalhar o home office, né? Com certeza. Enfim, mais alguma pergunta? Tem. Tem perspectiva de crescimento no mercado de trabalho ou acha que as coisas só pioram? Gente, daqui para frente é tudo muito incerto. Piorar em relação ao mercado de trabalho, assim, a gente já tá no momento assim que tá bem difícil, né? Muita gente perdeu trabalho, tem muita gente desempregada, o desemprego subiu consideravelmente no Brasil. Mas aí cabe a cada um se transformar, né? É aquilo que eu disse, se reinventar, se redescobrir. Eu tô vendo pessoas fazendo coisas incríveis durante essa pandemia. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: enquanto uns choram, outros vendem lenços. E assim. Então, ficar pensando se vai ser melhor ou pior, primeiro. Olha só. Olha como isso é interessante. Existe o pessimista e existe o otimista. Aquele que tem pensamentos sempre positivos e aqueles que têm pensamentos negativos. Por exemplo, você tá lá no avião e tá com aquela turbulência e aí alguém diz para você: nossa, não, pensamento positivo que vai dar tudo certo. O outro tá lá pensando negativo: nossa, vai cair, vai cair, vai cair. Gente, pensamento positivo e pensamento negativo, tanto faz, vai dar no mesmo. Por que vai dar no mesmo? Porque se o avião tiver que cair, vai cair com quem tá pensando positivo ou quem tá pensando negativo. Então, ficar pensando se vai piorar ou se vai melhorar não leva ninguém a nada. O que vocês têm que fazer são ações. Ação, atitude para mudar isso. Ficar só no pensamento: nossa, vou melhorar nisso, nossa, vou melhorar naquilo, poxa, a economia tá ruim, não vou conseguir emprego. Isso não vai te ajudar. O que vai te ajudar é você levantar da sua cadeira e buscar alternativas de sobrevivência. Então, a ação é quem vai te ajudar a sobreviver nesse mercado. Então, não fica pensando positivo. Eu particularmente, não gosto de livros de autoajuda. Porque livro de autoajuda tá lá te dando 10 dicas, 10 maneiras de ser feliz. Ah, gente, pelo amor de Deus. A gente é feliz de diversas formas. A gente não precisa que as pessoas digam pra gente como a gente vai ser feliz. Agora, se eu ficar em casa, trancado, sem fazer nada, não sei se isso vai me deixar feliz. Então, pensar positivo ou pensar negativo vai te levar para o mesmo lugar. Todo mundo que estava pensando positivo ou negativo antes da pandemia, está todo mundo no mesmo buraco agora. Está todo mundo vivendo esse processo pandêmico. Só que alguns resolveram agir. Foram vender máscaras, estão muito bem. Passou até no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, uma jovem que perdeu o emprego logo no início da pandemia. E ela e a mãe tiveram que se reinventar e foram fazer máscaras para vender. E hoje elas têm 5 fábricas em 5 cidades diferentes. Então, elas partiram para ação. Elas deixaram de ficar com pensamento positivo ou pensamento negativo e tiveram atitude. Ação é igual a atitude. Então, eu tenho que sair da zona de conforto e partir para a zona de pânico. Quer ver uma coisa? É tão interessante. Quando um casal se separa, tá lá no casamento de anos, e aí se separa, a primeira coisa que eles querem fazer é ficar gatinhos. É emagrecer, é ir pra academia, é ficar todo mundo saradinho. Por quê? Porque eles entram na zona de competição. E é o que aconteceu. Estamos todos numa zona de competição. Uns lutando para manter o seu trabalho e outros lutando para conseguir um trabalho. O que a gente não pode é ficar lá esperando que as coisas aconteçam, porque não vai acontecer.
Então, eu tenho que ficar gatinho, porque eu tenho que estar nessa zona de competição, junto com todo mundo, porque tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Então, não é pensar se vai piorar ou se vai melhorar. É a gente partir para ação e ponto final. Com certeza. Vamos lá para a quarta pergunta. Vamos lá. Essa pandemia trouxe algum impacto positivo para o mercado de trabalho? Então, gente, eu até já respondi isso, né? Dizendo que trouxe benefícios e trouxe coisas ruins também, né? Então, assim, como eu disse, a gente viu que a desigualdade foi surreal, né? Isso ficou muito nítido. A gente entrou, inclusive, numa crise tão forte, onde pessoas voltaram a passar fome no Brasil, e isso já não acontecia há décadas, né? Então, assim, com essa pandemia, a gente viu essa discrepância social, como eu falei aqui. Isso foi muito bom. Trabalhar o home office foi muito bom, principalmente para os países sulistas, Sudeste, Sul, mas os países do Norte, por exemplo, foi muito ruim, porque a maioria das pessoas tem uma formação mínima, e isso, para quem tem formação mínima, afetou muito mais para quem tem uma qualificação melhor, né? Então, assim, do ponto de vista social, foi péssimo para todo mundo. Desemprego, fome, né? Isso foi muito ruim. Do ponto de vista econômico, a gente está no momento de transformação da economia. Então, assim, se a gente parar para pensar que a crise, toda a crise que vem, como eu falei, ela vem para trazer transformações e mudanças, sejam positivas ou negativas, mas traz. E a gente entende que com isso a gente cresce em algum aspecto, porque o que a gente tem que parar de fazer é ficar se vitimizando com as coisas. E muita gente faz isso, né? Fica naquela de, eu sou o coitado, eu sou a vítima, eu isso, eu sou o passarinho com dor, né? Parar de se vitimizar e partir para, de fato, agir. Então, assim, trouxe coisas positivas, né? Então, assim, o fato de você ficar home, ficar mais tempo com a família, isso é muito legal, né? Então, tinha gente que não ficava muito tempo com seus filhos, e aí passou a ter um convívio maior. Claro que teve mães que entraram em pânico, porque não sabia conciliar trabalho de casa, trabalho profissional e os filhos, e ter que ainda ensinar os filhos, né? Mas, assim, trouxe o laço afetivo familiar, se fortaleceu mais. Obviamente que a gente soube também que teve um crescimento gigantesco de divórcios nesse período, né? Então, porque eram aqueles casamentos que estavam ali e que não iam se sustentar mesmo por muito tempo, e a pandemia só acelerou. Né? Só acelerou, então, assim, já trouxe coisas positivas, mas trouxe muitas coisas negativas também, como desemprego, muita gente fechou portas, muitos suicídios, né? Então, o lado social foi muito atingido, né? De forma drástica. Saúde, economia, a área política foi bem difícil, mas toda a crise traz mudanças e transformações, a gente tem que buscar o positivo disso aí. Isso. Trazendo também um pouquinho para o lado positivo, eu diria que o mundo online, né? Que a gente hoje tem a possibilidade que não teria se não tivesse tido a crise. Rapidinho, eu acho que a gente vai cair daqui a pouco, né? Faltam 2 minutos, eu não sei se a gente Então, vamos finalizar. Se a gente consegue passar de 1 hora. Às vezes tem live que dura, né? Então, que a gente pode... A gente... Trazendo para o lado positivo, Leide, eu acredito que o mundo online, ele trouxe, sim, um lado positivo da gente poder contar com a consulta online de um médico, né? Que talvez, se a pandemia não tivesse vindo com força, não teria acelerado, de certa forma, para a gente ter esse serviço, que eu acho ótimo. Claro que tem determinadas especializações de medicina que precisa estar ali no contato, mas às vezes nem sempre. Vamos lá para a última pergunta. Você enxerga que os profissionais serão substituídos por tecnologia no futuro? A gente já respondeu essa pergunta. Né? Uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, que perguntaram aqui para os custos para as empresas diminuíram. Os custos para as empresas diminuíram quando ele tem um funcionário em casa, né? A partir do momento que ele tem um funcionário dentro de casa trabalhando, ele não disponibiliza mais o vale transporte, ele não tem mais tanta despesa com energia, com todos os custos que ele tinha fixo dentro de um escritório, isso diminui, né? Mas, por outro lado, muitas empresas tiveram que investir em tecnologia, porque
E o mais engraçado é assim que as empresas estavam lá se reestruturando, estudando o momento certo dessa mudança, né? Para entrar para o tecnológico. E aí as empresas estavam programadas para 5 a 10 anos. E com a pandemia tiveram que se reinventar em uma semana, um mês, Imediato. ou ela morria Imediato. de forma imediata. Então, assim, Isso. acabou diminuindo o custo, por um lado, os custos fixos, mas também criaram outros custos justamente com essa parte tecnológica, que eles tiveram que se reinventar rapidamente, porque senão o E negócio não iria sobreviver, entendeu? frisando aqui rapidinho também, Leide, que teve também o custo da produtividade, né? A gente economizou de um lado, mas também teve produtividade que caiu. Então, foi uma coisa que sobressaiu, assim, a gente economizou em aluguel, em energia, em custos que tinham fixo, mas a produtividade, de certa forma, caiu. E isso também diminui o recurso da empresa. Só agregando que existe também precisa ter esse equilíbrio. Como a Agora, gente já deixa eu te passou falar uma aqui do coisa, Anitta, horário, rapidinho. fala. Deixa eu te falar uma coisa. Para a empresa, teve esses benefícios, mas para a gente que está em casa, a gente teve mais custo, né? Porque a gente consumiu mais energia, teve que melhorar a internet. A gente acabou tendo muito mais custos do que nós tínhamos. E isso, às vezes, não está sendo contabilizado, né? A empresa não está vendo isso, ela sabe que tem esses custos, mas isso não entrou na planilha dela, porque eles não Pelo nos dão essa contrário, ajuda de custo. teve algumas reduções de algumas situações, né? Do ponto de vista de recurso do profissional, existiu aí algumas MPs de redução que também não favoreceu. Olha Leide, a aqui, gente uma vai outra chegar pergunta aqui. aqui interessante, né? A senhora acha, Fala. como consultora, o trabalho em casa, é, se continuar no pós-pandemia, ia cansar o trabalhador pela falta de contato com os colegas? Gente, o ser humano, ele se adapta muito rápido a tudo. Ele se cansa se sair para trabalhar e ele se cansa se ficar muito tempo em casa. Então, a gente tem a mania de se acostumar, se entediar muito rápido, né? Mas também quando a gente se acostuma àquilo, mesmo que a gente fique entediado de ficar muito tempo em casa, na hora que disser assim, ó, tem que voltar, você também não vai querer. Você vai dar, ai, mas estava tão bom ficar dentro de casa, né? Então, É exatamente assim. nem a gente sabe o que a gente quer. Então a gente vai se cansar, mas a Funciona gente vai dessa querer estar forma. lá, entende? Então tem de tudo um pouco, né? O ser humano é muito diversificado. Né? O ser humano, eu costumo dizer que nós somos eternos aprendizes, né? A gente aprende tudo muito rápido, a gente se adapta rápido e vai vivendo. Agora sim, o que também a gente faz muito é ficar muito na zona de conforto. Isso tem muito. Por isso que muita Não gente se prospera acostumar, né? rápido, enquanto outros demoram um pouco mais, né? Porque você fica ali esperando que as coisas aconteçam na sua vida. Com certeza. Tem É mais alguma isso, pergunta, Leide? Eu não estou visualizando. É isso? menina. Tem mais Tem alguma muita aí? pergunta aqui, ó. Eu não Acha estou que a conseguindo. pandemia acelerou o processo de expansão tecnológica? Sim, muito rapidamente, Com né? Como eu certeza. falei, Com certeza. é, as empresas tiveram que se reinventar em uma semana, no máximo em um mês. Foi muito rápido. Por exemplo, Empresas que não tinham Por exemplo, site, a não tinham Unifax, portfólio que é de aqui onde eu dou serviços. aula, aqui na Unifax onde eu dou aula, eles já tinham todo o processo pronto, porque a gente já usava as plataformas. Só que quando fechou num dia, no dia seguinte, a gente já tinha tudo lá muito pronto e a gente já começou a dar aula. Eu já dei aula no dia seguinte. Então, o que é que eles foram fazendo no processo? Melhorando a plataforma. Mas assim, as empresas já tinham o escopo do que queria o projeto e foram melhorando. Algumas empresas não tinham e tiveram que correr para fazer. Por isso que Eu muitas vi outras muita, fecharam. eu vi, Fecharam Leide, porque não muitas deram conta de empresas fazer que isso, né? não deram conta. Muitas empresas, elas aceleraram essa situação aí de ter um site que não tinha um portfólio de serviços, não tinha uma página no Instagram, que as coisas ficaram muito digital e aí precisaram sim acelerar todas essas situações de um site, um portfólio, um Instagram, um LinkedIn, se posicionar mesmo, que de certa forma no mundo, no passado, né, eles não tinham esse plano como meta de atualizar os serviços deles dessa forma no mercado no modo online mesmo. E aí isso com certeza acelerou.
É verdade. E agora, Bora sim, gente, lá? trazendo uma dica para a gente até finalizar, para quem está aqui pensando em entrar no mercado de trabalho, ou segurar seu trabalho, ou se reinventar. O que eu trago como dica? Primeiro, é aquela questão do autoconhecimento, que isso é fato. A gente tem que aprender que, nesse momento, as empresas estão buscando pessoas com os melhores comportamentos. E quais são esses comportamentos? Nanda até citou aqui alguns. Então, criatividade, e só é criativo quem é curioso. Observe que toda criança, ela faz várias peripécias, elas são muito criativas nas brincadeiras dela, porque a criança é muito curiosa. E por que ao longo da vida da gente a gente deixa de ser curioso? Então, a curiosidade gera a criatividade. Então, ser curioso é muito importante. Às vezes, assim, a gente fica assim, poxa, mas é uma pergunta tão boba, eu não vou fazer. Não faz. Porque pode ser boba para os outros, mas de repente para você não é. Né? E aquilo que eu sei, não necessariamente o outro sabe. Então, às vezes, você até ajuda o outro quando você faz uma pergunta e que você busca e que você traz informações e que você corre atrás. Então, a curiosidade leva à criatividade. Então, ser criativo, o que as empresas estão buscando, né? Então, pessoas criativas, pessoas inovadoras. O que é inovador? É eu buscar algo que não existe para levar para dentro da minha empresa? Não. Eu posso buscar algo que existe em outra empresa, mas que na minha não tem. E eu vou inovar na minha empresa com aquela ideia que eu estou levando. Então, não necessariamente tem que ser inédito, mas tem que ser inovador. Então, assim, é Adaptar a importante realidade, que... né? Exatamente. É importante que tenhamos boa comunicação. Gente, uma coisa que me preocupa muito com esse modelo que a gente está vivendo é de que os jovens de hoje estão desaprendendo a escrever. A gente, pela mania de estar escrevendo ali o tempo inteiro no WhatsApp, nas redes sociais, a gente escreve muito abreviado. Na hora que eu preciso fazer um e-mail, uma carta formal, não sabe escrever. Escreve, por exemplo, você com C cedilha. Nossa Senhora, para mim isso é... Sabe? Então, assim, eu sempre falo com os meus alunos, e muitos deles estão aqui para dizer que não é minha mentira, que eu digo o seguinte: a leitura é muito importante. Então, para a gente ter uma boa comunicação, a gente tem que ler, gente, ler muito. E ler de tudo, não é só ler as coisas acadêmicas, não. Eu tenho que ler o acadêmico, óbvio, porque eu preciso absorver conhecimento técnico, mas eu preciso ler de tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, é desde de uma cartilha, de uma história em quadrinho, à economia europeia. Então, leiam, né? Tira 10 minutinhos por dia, pega um livro ou vai no online, faz um download, leiam. Isso vai te dar mais clareza para que você tenha uma melhor comunicação. Então, esse é um outro ponto e um outro aspecto que as empresas têm buscado, né? Pessoas que têm uma boa comunicação. Pessoas que saibam tomar decisões na hora dos conflitos, não entrar em pânico. Galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existem 3 coisas que não pode acontecer, que não é interessante para que um funcionário seja. O funcionário não pode ser saudosista. É aquele funcionário que fica, mas no meu tempo não era assim. Porque lá na outra empresa que eu trabalhava não era assim. Nenhuma empresa quer um funcionário saudosista, tá? Nenhuma empresa quer aquele funcionário histérico. Aquele funcionário histérico é aquele que, na hora do pânico, ele só grita, não sei o que fazer, e fica nervoso, né? Não quer. Porque esse funcionário só vai trazer mais problemas. E uma empresa também não quer aquele funcionário negacionista. É aquele funcionário que nega tudo. O problema tá ali e ele tá negando. Então, por que muita gente pegou a Covid? Porque muita gente não acreditou que a doença estava aí. Então, tinha gente que dizia, que nada, máscara, que nada, eu vou, né, aglomerar. E aí pegou a Covid. Então, justamente por negar aquilo que é real, que está na cara da gente. Então, esses 3 pontos, a empresa não quer no funcionário. Nem que ele seja saudosista, porque ele tá ali, é dali para frente, gente. Esquece o passado, o que passou, passou. Eu tenho que pensar no presente e planejar estrategicamente o futuro. Mas lembre-se que eu sempre vivo no presente. O presente é contínuo.
Não existe futuro na vida da gente. Existe futuro para planejar, mas a gente nunca chega no futuro. A gente está sempre no presente. Então, nada de saudosismo, nada de histeria, porque tem muita gente que é histérico, e nada de negar aquilo que é real. Então, Equilíbrio, né, são Vicky? cruciais, exatamente. São cruciais. Agora, tem um outro ponto que a gente precisa ter. A gente precisa ser duas coisas. De um lado, pessimista, do outro, otimista. Por quê? Teve um ônibus espacial da NASA que caiu e morreu todo mundo. Todos os cientistas que estavam nesse ônibus da NASA, lá na década de 80. Por que todo mundo morreu? Quando a NASA foi investigar, eles descobriram que todo mundo que estava ali e que morreu, na verdade, todo mundo que tinha planejado, os engenheiros que tinham feito o projeto do ônibus espacial, todos eles eram otimistas. Ou seja, um pensou assim, mas será que vai cair? Não, cair nunca vai cair. O avião é muito bom, o ônibus espacial é muito bom. Então, ninguém nunca pensou nas possibilidades que poderiam acontecer, porque eles eram tão otimistas que tudo ia dar muito certo. Nossa, eles vão e voltam tranquilamente. Aconteceu algum problema? Isso não existe. E o ônibus caiu. Todo mundo morreu. Justamente porque todo mundo era muito otimista. A gente tem que ter o equilíbrio. Não temos que ser totalmente pessimistas, porque a empresa não quer uma pessoa lá com tanta energia negativa. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que se perguntar: isso é importante? Será que isso, sabe? Fazer os contrapontos. Por isso, gente, que nessa hora o medo é muito importante. Alex colocou aí ter cautela, exatamente. Cautela nas decisões. E o medo é importante. Por que o medo é importante? Porque quando eu tenho medo, se eu for uma pessoa que diga assim, nada, eu vou pra rua, vou sair e nada vai me acontecer. Isso aí não é coragem, isso é irresponsabilidade. O medo, ele faz com que a gente tenha cautela, prudência. Por que existem tantos acidentes de carro? Porque quando a gente está na autoescola, a gente fica ali, nossa, o que eu faço primeiro, né? Então, ponho no carro, ponho o cinto, ligo o carro, passo marcha. Quando você aprende, olha que eu disse que a nossa mente, ela é habitual. Então, quando entra no automático, eu já faço tudo no automático. Aquelas ruas que eu parava antes para olhar, eu não paro mais, eu já saio passando. E É isso assim mesmo. é falta de medo. E essa falta de medo me leva a ter problemas. Isso é na vida, isso é na empresa, isso é em qualquer lugar. Então, quando eu tenho o medo, eu tenho cautela. Eu não posso fazer do medo de tal forma que eu não vou nem sair de casa, porque senão eu vou morrer. Não é isso. Mas eu tenho que pegar esse medo e fazer os contrapontos. Bom, se eu atravessar sem olhar a rua, pode ser, né? De repente, um carro vem de lá e eu vou bater. Então, o medo faz a gente ter cautela, né? Faz a gente pensar naquilo que a gente pode fazer e como a gente vai fazer. A mente da gente é tão inteligente que eu vou falar uma coisa para vocês vão dizer, meu Deus, olha só, tem coisas que a mente da gente pensa antes da gente ver. Por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua, a minha mente, ela consegue trazer em milésimos de centímetros para frente o carro. Porque ela está me alertando de que aquele carro pode me matar se eu não passar no tempo hábil. Por outro lado, a mente também da gente retarda em alguns momentos. Por exemplo, o que eu estou falando para vocês aqui está no passado. Só que a mente da gente, por que está no passado? Porque vocês veem primeiro e escutam depois. Mas o que o cérebro da gente faz? Ele retarda a informação e segura para que ela acople e você consiga me ver e ouvir o que eu estou falando no mesmo tempo. É como aqueles delay de filme, né? Que a gente às vezes vê assim, poxa, a pessoa falou e a voz vem depois. O cérebro da gente é exatamente isso. A gente primeiro vê para depois a voz. Então, a mente da gente é tão importante, é tão inteligente, que ela entra às vezes no automático e faz com que a gente não tenha medo das coisas. E a gente precisa ter cautela, porque isso faz com que que a gente seja prudente para tomar as devidas decisões dentro da empresa e não prejudicar nem o seu trabalho, nem o trabalho da organização. Então, esse é um ponto
crucial que a gente tem que ter em mente. Ok? Com certeza. Ok, concordo com tudo que você falou, acrescentei os pontos necessários e quero agradecer aqui a participação de todos que tiraram um tempinho, disponibilizaram um tempo para estar aqui. Agradecer a você que aceitou o convite e tenho certeza que você agregou valor aqui nessa noite, a todos os convidados e Obrigada. participantes que tiveram aí na live. A gente vai se despedir, que já até ultrapassamos o tempo aqui que a gente tinha esclarecido, mas aqui a palavra que fica é gratidão e que também vocês têm um planejamento, como a Leide mesmo falou, né? Uma palavra que vai sim se perpetuar por um longo tempo, o planejamento, e que façam métricas importantes do que realmente deve ser visto, lembrado e dado importância nesse momento. Obrigadão a todos. E quem quiser seguir a Eu que Leide aí, o agradeço, perfil viu? dela, Leide N. Queiroz, não é isso, Leide? Isso. O meu Insta é Lady O Q. Na Insta. verdade, acho que a maioria já está aqui, né? Ok. Eu agradeço a todos, né, pela participação. Vi que muita gente falou, não deu tempo de responder todo mundo, né? Porque o tempo é muito curto. Te agradeço, Nanda, pelo convite. Eu sei que demorei um Eu que pouquinho até agradeço. para aceitar, por conta de tempo Imagina. mesmo. A gente foi se ajustando, mas deu tudo certo. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, compartilhando. Agradeço a cada um que, né, que esteve aqui, que está aqui e que acompanhou e que participou. E a você, né, pelo convite e que foi maravilhosa aqui a nossa interação. Muito obrigada a Gratidão. todos. Foi uma troca muito bacana a troca. A gente teve uma meta aí de pessoas 159 agora, 159 que passaram. 168 tá dando Então aqui foi para bem mim. bacana. Obrigada, viu? A todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.